Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, cafezinho que eu compartilho com você aí, como de hábito, aqui o que eu tenho à mesa, compartilho com você o que você tem à sua mesa em momento em que for assistir o nosso vídeo, e também compartilho contigo a alegria de recebê-los aqui no nosso cafezinho do Toca do Leão. Já tem se tornado um hábito, já passamos aí dos mais de 180 programas, estivemos tomando vários cafezinhos juntos e para mim sempre uma alegria, sempre um prazer, sempre uma felicidade tê-los aqui no nosso encontro habitual dos domingos. E pedindo aos amigos que não são inscritos, que nos deem a força aí da inscrição, já estamos com 540 inscritos, isso faz com que o YouTube nos leve para mais visualizações, distribua mais os nossos vídeos e com a sua curtida, né, com o seu gostei e também com o seu compartilhamento, nós vamos ampliando o nosso leque de amigos, né, que a cada dia vão chegando para compor essa grande família Toca do Leão. Sejam bem-vindos ao Toca do Leão de hoje. Gostaria de conversar com os amigos sobre um assunto muito recorrente na vida de todas as pessoas, quero crer, de uma maneira ou de outra, que é o hábito de estocar coisas. Vamos ao tema. Lembro de um amigo que guardava sempre em casa peças, pequenos objetos, mesmo que isso não tivesse grande importância para ele. Então, era muito comum ele ter lá várias garrafas, né, várias latas, porque imaginava que um dia ou outro ele pudesse vir a utilizar aquele vasilhame, aquele utensílio. E assim, ele fazia com várias coisas, de maneira que tinha um setor na casa dele que era de estocagem de coisas aparentemente inúteis, porém hipoteticamente úteis, porque a hipótese de vir algum dia precisar utilizar um daqueles parafusos, uma daquelas tomadas, um daqueles objetos, fazia com que ele estocasse desnecessariamente uma grande quantidade de coisas. Então era um estocador. Muitas pessoas diriam na linguagem moderna que era um acumulador. Mas nós temos também aqueles que são colecionadores, né? E aí fica mais sofisticado, fica mais moderno, mas se trata do mesmo ímpeto, do mesmo hábito, né? Do mesmo impulso de estocar coisas. Então, há pouco tempo até, de maneira trágica, vimos aqui na região e aqui na cidade mesmo, duas ocorrências, 2015 e 2017, noticiadas aí pelo jornal, de aqui em Franca um certo senhor que havia reunido uma quantidade enorme de recicláveis com o pretexto de fazer dinheiro, de fazer negócio. E, no entanto, ele lá um belo dia se tornou vítima dessa estocagem exagerada, porque a casa dele estava totalmente tomada por recicláveis, descartes recicláveis. E aí ele acabou que uma quantidade daqueles objetos caíram sobre ele, ele não conseguiu sair dali. 3 dias depois é que ele foi localizado por um vizinho que chamou a polícia, pessoal da secretaria da prefeitura que cuidava desse setor de obras, para que fizesse ali uma limpeza, e foram tiradas 50 toneladas em torno disso, vários caminhões de objetos, né, que estavam ali, recicláveis, mas inservíveis para ele. E acabou que ele, vítima desse acidente, acabou não sobrevivendo. E um outro caso, numa cidade próxima aqui, uma senhora que acumulava também, foi preciso que a prefeitura fizesse uma intervenção para poder retirar aquela quantidade de objetos acumulados ali na sua casa. Então, tem esses aspectos de que a imprensa sempre fala, dá notícias, não é um fenômeno local nem regional, é um fenômeno
internacional, um fenômeno mundial, né? Isso acontece aqui, lá fora, em vários lugares, e tem programas de televisão, inclusive, que tratam disso. Mas nós temos aí todos os tipos de colecionadores, né? Desde quinquilharias, objetos inservíveis, até aqueles que colecionam coisas sofisticadas, quadros, acumulam veículos, né? Acumulam coisas. Tem gente que acumula comida porque tem um senso de providência meio exagerado e, naturalmente, essas tantas coisas acontecem. E há coisas excêntricas, né? Em 1999, a revista Isto É dava notícia de uma modelo internacional famosíssima que colecionava calcinhas, né? E ela tinha lá centenas, talvez milhares de calcinhas, e ela tinha uma compulsão, não podia ver que ela comprava, mesmo não precisando. E a foto da revista era ela sentada sobre um monte de calcinhas, né? E uma reportagem antiga de muitos anos atrás dava conta que Imelda Marcos, esposa do ex-ditador Ferdinando Marcos das Filipinas, que ela tinha 3.000 e tantos pares de sapato. Então a gente imagina, nem se fosse uma centopeia, imagine usar um par de sapato por dia, ela levaria 10 anos para repetir um sapato, mas era acumuladora, uma colecionadora, né? Teve também uma personalidade aqui do país que disse que tinha 1.200 pares de sapato, coisas dessa natureza. Então, a gente verifica que, de alguma maneira, esse hábito de colecionar, de acumular, ele é muito natural nas pessoas, em alguns casos chega a ser doentio. Aquilo que é natural, você ter um estoque um suprimento de alimentos, suprimento de vestuário para algumas ocasiões, para um mês, 2 meses, para um ano, para ir no evento, é normal, isso é perfeitamente compreensível. Mas quando isso começa a passar de uma determinada medida de bom senso, é claro que a gente pode cair aí num tipo de problema patológico que às vezes precisa até de socorro, precisa até de auxílio médico. Mas eu estava lendo uma reportagem também de dezembro de 1999 da revista Nova, né? Por que nós adoramos estocar coisas? Então, até a reportagem curtinha começa assim: você sente um arrepio de prazer só de pensar em comprar meia dúzia de meias ou cremes ou quaisquer outras coisas? Então está experimentando o instinto primitivo da abundância, uma sensação reconfortante, seja lá quais forem os pequenos objetos ou grandes objetos de que se cerca. Como muitos animais, os humanos colecionam, diz a antropóloga Ellen Fisher. Estocar é uma preparação para o amanhã, excita a imaginação e os sentidos. Depois de realizar uma pesquisa, a estudiosa garante que é a fêmea no reino animal que é programada para acumular. Ela talvez seja esse senso de providência, né? Para a prole, para a sua sobrevivência, para a sobrevivência dos seus, né? Da sua família, né? É que esse senso aguçado, às vezes em algumas pessoas, acaba se tornando um problema, né? Acaba se tornando uma dessas coisas que mencionamos ainda agora há pouco. Então nós temos necessariamente que ter suprimentos para a nossa vida, higiênicos, de limpeza, de beleza, por que não? Ter um suprimento de calçados que permita que nós usemos para o trabalho, para o lazer, para determinadas atividades, e inclusive atividades esportivas, né? Até de preparação física, é preciso ter essa adequação. Então é possível que tenhamos mais de uma coisa à nossa disposição na nossa casa. É possível que nós tenhamos vários quilos de uma coisa, vários litros de outra, vários vasilhames, invólucros dessa ou daquela mercadoria. Porém, quando isso escapa do controle, escapa da razoabilidade, vira um problema, como nós vimos ainda há pouco. Mas a antropóloga está dizendo que isso é da natureza humana, mas o ser humano precisa ter uma percepção do que é normal, do que não é normal, do que é correto, do que não deixa de ser, né?
aquilo que passa a ser um problema e deixa de ser solução. Então, nesse sentido, nós apenas trouxemos essa conversa para hoje, porque muitas pessoas às vezes nos procuram com esse tipo de problema, né? Eu juntei um tanto de coisa lá em casa, não sei o que eu faço com isso, qual a destinação que eu vou dar, né? Então, é claro, nós temos que pensar no sentido de utilidade das coisas. Tudo que for útil é bom que você tenha, tudo que for funcional, que for necessário, é bom. Até a privação disso não é bom. Mas depois de um determinado volume, de uma determinada quantidade, nós podemos estar ultrapassando uma linha de equilíbrio pouco recomendável, ou talvez não recomendável. Então, nesse sentido, nós estamos começando a pensar nesse veso, nesse instinto acumulador que todos nós temos, né? Estocador. Tem pessoas que estocam coisas que a rigor nunca vão usar, que de um certo modo não terá nenhuma função na sua vida, mas ela estoca, ela acumula, ela coleciona, vamos dizer assim, em alguns casos, porque tem uma compulsão para isso. Nós vemos, por exemplo, determinados hábitos acumuladores ou diríamos, colecionar coisas ou de acumular coisas, é caro, né? Quadros, tudo custa fortunas, veículos custa fortunas. Nós vemos os árabes lá, né? As famílias têm 7, 8 mil carros, carro banhado a ouro, e motos banhadas a ouro e tal. A gente coleciona de aviões, porque nadam lá nos petrodólares. Então, mas de uma certa maneira esses veículos não vão ser usados, a maioria deles, porque acaba também que o indivíduo acaba desenvolvendo uma preferência por esse ou aquele objeto, e em detrimento de todos os outros, por mais glamurosos, por mais interessantes que possam parecer. Então, quando nós estivermos diante desse tipo de situação, e forem coisas úteis, coisas que ainda são servíveis, vamos destinar isso, vamos passar isso para frente, para que outras pessoas possam se beneficiar daquilo que seja razoável ser distribuído, ser destinado a quem porventura possa estar precisando desse tipo de coisa e naturalmente utilizá-lo. No outro caso, nenhuma observação a fazer, no sentido de que não há uma censura a nada disso, apenas estou analisando um aspecto da nossa vida, que olhando em torno de nós, hoje, por exemplo, nós temos coleção de canequinha, coleção de facas, coleção de panelas, coleção disso e daquilo, e naturalmente um dia a gente vai usar um desses objetos, né? um desses utensílios, mas a rigor, se nós extrapolarmos, nós poderemos ver que existem outras coisas que já poderiam estar perfeitamente em outro ambiente, servindo a outras pessoas, para não se tornar cumulativo dentro das nossas casas, né? Uma coisa que não é boa acumular, disse Jesus, inimizades, inimigos. E tem gente que, de uma certa maneira, às vezes, acaba acumulando, acaba colecionando inimizades, colecionando inimigos. Tem uns que colecionam problemas. Parece que a vida é um constante problematizar das coisas. E Jesus recomenda que nós tornemos as nossas relações com o nosso semelhante uma relação amistosa, uma relação boa, que possa ser duradoura, que possa haver compartilhamento, que possa haver uma troca, não somente de coisas eventualmente, mas uma troca de afetividade, de amor, de solidariedade e de caridade. Talvez nós tenhamos que pensar na ecologia do bem para, de uma certa maneira, lidar com as coisas em excesso nas nossas vidas, ou aquelas coisas que, por não serem necessárias para nós, possam ser úteis para outras pessoas. Queridos, nosso assunto de hoje foi esse, uma conversa amena aí sobre coisas de sobra, coisas em excesso, ou coisas acumuladas, que de uma certa maneira não deixa fluir a energia da vida
na nossa existência. E para retomar o fluxo da alegria, da felicidade, nós podemos perfeitamente nos livrarmos de muitas coisas para que outras pessoas, podendo fazer uso daquilo que já não nos é necessário, possam se sentir felizes por terem aquilo que talvez não consigam adquirir. É uma forma de pensar, uma maneira de ver as coisas. Não é exclusiva nem a nossa, é uma maneira de Jesus. Aquela que ele nos recomendou. Faça pelo teu próximo o que gostarias que ele vos fizesse. Um bom dia a todos, muita alegria em revê-los, esperando encontrá-los no nosso próximo vídeo. Nosso cafezinho de hoje foi esse. Pedindo bênçãos para todos e agradecendo por tudo, esperamos nos ver novamente no nosso próximo vídeo. Muita paz, que Deus os abençoe.